Caixinhos, eu posso brincar com você? Pode, claro. Mas a gente vai brincar de mamãe e filhinha. Eu vou ser a mamãe e você vai ser a filhinha. Ah, mas ontem você já foi a mãe, hoje eu vou ser. Ai, nada a ver. Eu sou maior que você. Eu tenho que ser a mãe. Nada a ver, eu sou a mais velha, eu faço aniversário primeiro que você. Mas olha aqui, eu sou maior que você. Ó. Não é não. Sou sim. Ah, tá bom, você é, mas eu queria ser a mãe, Caixinho. Você consegue me pegar no colo? Não. Eu consigo. Olha aqui, ó. É lógico que agora eu tenho que ser a mamãe. Vem aqui, filhinha, que eu vou te dar papinha. Olha, eu preparei uma papinha bem gostosa pra você. Vem cá, come uma maçã. Mas eu não tô com fome. Mas vai comer sim. Você tem que ficar fortinha. Come mais uma. Vou deixar cozinhando ali no fogo. Oi, Oi, Caixinhos. Oi, Lili. Mamãe mandou entregar esse dinheirinho, tá? Pra você comer, mas só se tiver com fome. Ô, Vivi, por que você não brinca com a gente? A gente tá brincando de mamãe e filhinha. Eu sou a mamãe, ela é filhinha e vocês duas são irmãs. Já dá certinho. Ai, Caixinhos, agora não vai dar. Eu só vim pra cá porque estão reformando minha casa. E lá tá cheio de pó. E a minha alergia tá toda atacada. Ah, mas você já tá aqui, aproveita. Ai, Caixinhos, agora não vai dar, porque eu vim pra cá pra buscar a Deus. Buscar a Deus? Por que, Vi? Você tá com um problema e não me contou? Não, Lili, eu não busco a Deus só quando eu tô com problemas. Busco a Deus em todo o tempo. Se eu tô triste, se eu tô feliz, se tá tudo dando errado, mas também se tá tudo dando certo. Agora eu vou buscar a Deus, viu? Tchau. De mamãe e filhinha, vamos! Brincar? Você tá maluca? Eu tenho que estudar pra prova de amanhã e eu não tô conseguindo memorizar o conteúdo. E por que você não busca ajuda? Ajuda? Mas ajuda de quem? Minha mãe disse que ela não tem dinheiro pra pagar professor particular. Mas a Vivi não é da sua sala? Ela é. Ela tá ali, ó. Por que você não vai buscar ajuda pra ela? Verdade, eu vou lá pedir ajuda pra ela. Oi, Vivi. Desculpa incomodar, mas você pode me ajudar na matéria da escola? Ajuda, senta aí. Caixinhos? Olha ali, não é o Otto? Vamos chamar ele pra brincar com a gente? Mas o Otto é menino. Ele não vai querer brincar de mamãe e filhinha. Não, né? Dor, vamos brincar de outra coisa. Eu não quero brincar de outra coisa. Mas eu quero. Ai, que chata. Ô, Otto, vamos, acorda. Não tava dormindo. Tava assim, tava roncando e babando. Ai, não tá. Ai, gente, sabe o que tá acontecendo? É que eu não tô conseguindo dormir direito. E eu tô tendo que acordar cedo todo dia. Já faz uma semana que eu não durmo direito. Ô, nenenzinho, não tá dormindo direito. Vem cá, nenenzinho. Nana, neném. Papai foi pra roça, a mamãe foi trabalhar. Se neném não dormir, a Cuca vai pegar. A Cuca não, por favor, por favor. Ah, Caixinhos, eu não quero brincar de nada dessas coisas de menino, eu só quero dormir. Mas então por que você não tá dormindo, Otto? É por medo. Medo? Medo do bicho papão? Da Cuca? Quer dizer, também, não é só deles que eu tenho medo. Eu também tenho medo. Eu tenho medo do escuro, eu também tenho medo de chuva, eu tenho medo de ladrão, eu tenho medo da minha mãe me esquecer na escola. E nesse Halloween, eu tô tendo mais medo ainda dessas coisas. E por fim, eu tenho medo do diabo. Ô, a neném da mamãe tá com medinho. Mamãe? Você não é minha mãe, não. Ô, Otto, quanto medo, hein?
E o pior de tudo é que eu fico pensando nessas coisas e eu não consigo dormir. Ô, Otto, mas eu acho que é normal criança ter medo. Nada disso é real, é tudo coisa da nossa imaginação. É verdade. Mas assim, viver com medo não é normal, não. Você já buscou alguma ajuda? Eu já busquei ajuda sim. Eu busco a ajuda da minha mãe. Tem vezes que eu corro pro quarto dela e o meu pai não deixa eu ficar lá. Aí ele manda eu voltar pro meu quarto e agora minha mãe tá procurando a ajuda de um psicólogo. Entendi. Mas e o principal? O principal você já buscou? Principal? O que seria o principal? Buscar a Deus. Buscar a bênção de Deus nessa situação. Então, você quer ouvir uma verdade bem verdadeira? Eu não busquei a bênção de Deus. Otto, então eu acho que eu e você estamos na mesma situação, porque eu tô aqui sofrendo de ansiedade com a prova de amanhã e eu ainda não busquei a Deus. Ai, que raiva, que raiva, que raiva, que raiva, que raiva, que raiva! Eita, que a turminha do Divertidamente tá toda reunida hoje, hein? Já tem o medo, a ansiedade e agora a raiva. E a alegria, né, nenenzinho da mamãe? Come um brócolis. E a nojinho. O que foi, hein, Cissa? O que aconteceu? Por acaso a raiva tá no controle? Tá sim no controle. Ai, gente, sabe o que é? É a Nina. Toda vez é isso, gente. Ela sempre briga comigo. É sempre eu que tomo a culpa. Ai, gente, quer saber? A minha irmã é uma... Olha aqui, neném não pode falar palavra feia. Ai, gente, sabe o que é? A Nina todo dia briga comigo. É sempre eu que tenho a culpa. Eu nunca entendo, sabe? É todo dia uma briga diferente. Eu queria que ela sumisse, desaparecesse. Por que você não pede pro Zeca pegar uma das máquinas dele, aí coloca a Nina dentro e ela vai para a lua só com passagem de ida? Ai, que vocês sempre brigam comigo! Pois você recebeu foi uma bênção, viu, Cícia? Bênção? Como assim bênção? Ué, ter irmãos é uma bênção. Ô, Dara, é o seguinte. Você só fala isso porque você não tem irmãos. Porque se você tivesse, você não falaria isso, tá? Você não sabe como é ruim morar com a Nina. Ô, Cissa. Na verdade, a Dara tem razão, viu? Ó, eu e a Lili, a gente até briga às vezes. Sempre. Mas eu amo minha irmãzinha. Eu busquei a Deus pedindo uma bênção pra minha mãe engravidar. E Deus me deu essa bênção aqui, ó. Ah, eu sou uma bênção? Gente, a minha mãe quer muito engravidar, mas ela não consegue. E... ela já buscou a bênção de Deus? Então, ela já buscou os melhores médicos que tem, ela e meu padrasto. Só que eu não sei se ela já buscou a bênção de Deus. Gente, isso tá me fazendo lembrar uma história que eu vi lá na Bíblia. Ela é mais ou menos assim. Você me empresta? Obrigado. Tinha uma mulher chamada Ana, que era casada com um homem chamado Eucana. Porém, Ana era uma mulher muito triste, porque ela não conseguia engravidar, ela não conseguia ter filhos. Todos os anos, Ana viajava para uma cidade chamada Siló e lá ela ia adorar a Deus. Porém, teve uma vez que ela estava muito triste e ela orou assim: Ó Senhor, olhe para mim, eu sou tua serva, lembre de mim. Eu prometo que se você me der um filho, eu dedicarei ao Senhor, Senhor. Olhe para mim, sua serva. Mulher, pare de ficar embriagada. Que coisa feia, pare de beber. Não, Senhor, eu não bebi nada. Eu estava aqui orando. Então, mulher, vá em paz. Que Deus de Israel irá te dar o que você pediu.
E Ana voltou pra casa até mais feliz, gente. Mas e aí, Otto? Ela engravidou ou não? Ah, vocês estão curiosos, é? Conta, Otto! Tá bom, gente. Depois de tanto orar, depois de tanto clamar, depois de tanto buscar a bênção de Deus... Sim! Ana ficou grávida, gente. Mas e daí? Era menina ou era menino? Ela fez a revelação? Calma, Cissa. Assim, depois de 9 meses, Ana teve um filho que ela chamou de Samuel. E Samuel foi crescendo. E quando ele teve mais ou menos 3 aninhos, quando ele parou de mamar, vocês sabem o que Ana fez? O quê? O quê? Ana cumpriu a promessa dela que ela tinha feito com Deus. Ana cumpriu a promessa e levou Samuel para morar na tenda sagrada junto com o sacerdote Eli. O quê? Ai. Ela demorou tanto pra ter esse menininho. E aí, quando ela teve ele, ela levou ele pra uma tenda sagrada. Aham. Eu não acredito. Que dó do Samuel. Ele era tão pequenininho. Ah, gente, mas Ana, ela cumpriu a promessa que fez a Deus. Porque ela sabia que Samuel era de Deus. Então ela tinha que devolver ele a Deus. Porque assim ele se tornaria um homem muito, mas muito bom que abençoaria muitas pessoas. Ô, gente, Ana recebeu um super presente de Deus. E hoje Deus quer dar um presente pra vocês. Se vocês buscarem, orarem e pedirem, Ele vai dar uma bênção pra vocês. Otto, se você buscar a Deus, Ele vai te dar uma bênção. E sua bênção será não ter mais medo. Sério? Sério. Ô, Dara, se você buscar a Deus, a bênção dele pra você será uma boa nota na sua prova. E Cissa, se você buscar a Deus, a bênção dele será um bom relacionamento com a sua irmã. Gente, então eu vou seguir o exemplo de Ana, tá? Eu não sei vocês, mas eu vou estar indo lá pra minha casa receber a minha bênção, tá? Tchau, gente! Ah, gente, então eu também vou. Ah, então demorou, eu também vou. Aqui, ó. Obrigada. Ah, gente, eu vou também, tá? Depois você vai, Lili? Ó, perdendo dinheiro, hein? Vou levar pra mim. Ei, filhinha, vamos comer mais brócolis, hein? Vamos brincar, vem? Ah, não! Chega, Caixinhos, eu não quero mais brincar! Eu vou buscar a Deus pra você largar meu pé, chulé! Socorro, Deus! Ninguém gosta de mim, filha viva! Ai, eu não aguento mais! Ai, essa vida de mãe é tão difícil! Quando eu sumir, todo mundo vai sentir minha falta! Aí agora, eu fico aqui chorando porque ninguém mais quer brincar comigo! Ai, olha, me deixam tudo aqui guardando os brinquedos! Muito bem nessa prova. Tava muito fácil. Eu sabia fazer tudo, igual você me ensinou. Que bom, né? A Lili. Otto! Tá dormindo de novo? Não, gente, eu não tô dormindo dessa vez. Dessa vez, eu tava agradecendo pela bênção que o Senhor me deu. Porque agora eu tô dormindo que nem um anjo. Ah, oi, Dara, eu tava te procurando. E aí, como que foi a prova? Cissa, eu busquei a Deus, eu estudei e eu fui muito, muito bem nessa prova. E Cissa, como que tá o seu relacionamento com a sua irmã, hein? Ah, gente, assim, não mudou muita coisa não, sabe? Mas agora eu sei que a minha irmã é minha bênção. E pensando bem, gente, eu amo a Nina. Eu acho que eu não conseguiria viver sem ela. Gente! Não fala que eu tô aqui! Disfarça! Neném da mamãe, cadê minha filhinha? Cadê? Tá se escondendo da mamãe? É, tá na hora de trocar sua fraldinha. Ó, eu tô sentindo o fedor daqui. Escondendo de mim? Aonde você? Achei! Vem aqui, neném. Vem aqui. Ah, não! Chega, Caixinhos! Eu não quero mais brincar! Agora você passou dos limites!
Dorcachinhos! Acho que eu tô buscando um pouco a Deus, né, gente? Aham.